Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos estudar os capítulos 1 e 2 do livro O Grande Enigma de Leon Denis. O capítulo 1 se chama O Grande Enigma, que deu nome ao livro, e o capítulo 2 se chama Unidade Substancial do Universo. O livro de Leon Denis se inicia com 3 perguntas que ele desenvolve ao longo do livro. Há uma finalidade? Há uma lei no universo? São as 2 perguntas iniciais. E tem uma terceira pergunta que ele nos faz. Se existe uma força, uma esperança, uma certeza que nos possa elevar acima de nós mesmos, a um fim superior, nos diz Denis, a um princípio, a um ser, aonde a gente possa identificar o bem, a verdade, a sabedoria nesse universo, nesse complexo harmônico aonde reina a vida. Muito bem. Leon Denis inicia uma reflexão para tentar responder a essas questões. Ele coloca que a matéria é a substância primordial do universo, mas ela em si não tem vida, ela em si não tem vontade, ela em si não pode sair por aí se movimentando. Uma pedra, ela não se movimenta sozinha, mas o movimento existe. O nosso planeta está em movimento, as galáxias estão em movimento, os astros estão em movimento, nas partículas subatômicas existe movimento, tudo se movimenta, nada está inerte. E o que forma esse movimento? Porque o movimento em si, ele é uma força, ele exige uma força. É necessário que exista uma força externa que faça com que a matéria inerte se movimente. E aí ele começa a refletir. O universo que se move, ele é plenamente harmônico. Mas uma força continuaria sendo algo sem vida, sem pensamento, sem vontade, sem inteligência. E ela em si, ela poderia agir aleatoriamente. Mas o que se observa no universo é que essa força, ela é direcionada. E ele chega à conclusão que é preciso que se aceite a necessidade de que exista um motor primeiro, um motor transcendente que explique esse sistema no mundo. E esse motor inicial, ele só vai poder agir se existir por trás uma vontade. E para que exista uma vontade de fazer, de gerir uma força, é preciso que exista um ser inteligente. E ele chega à conclusão que assim como nós, seres humanos imperfeitos, com a nossa inteligência imperfeita, podemos com a nossa vontade fazer com que uma força movimente um objeto, para o universo harmônico é necessário que essa vontade seja suprema. Então é necessário que exista um ser supremo que gere essa vontade, e essa vontade se transforme em força, e essa força movimente a matéria que vige no nosso universo. E ele coloca que pouco a pouco o véu se levanta, e que o homem começa a entrever a evolução grandiosa da vida nas superfícies do mundo. Ele começa a nos mostrar que a vida no universo, ela não só se desenvolve, mas ela vai se transformando. Tudo se transforma, tudo se apura à medida que ela percorre essa espiral. Essa evolução deve ser o objetivo do universo. A finalidade do universo de nos fazer crescer. Mas crescer para chegar aqui, a que fim? E Denis nos faz concluir que a finalidade é o nosso aperfeiçoamento contínuo. O aperfeiçoamento contínuo dos seres viventes. O crescimento de cada ser vivente que deve somar em si, no seu interior, o bem e o belo. E então ele começa a discorrer sobre essa inteligência suprema, esse motor primário, essa causa primária de tudo o que ocorre no universo e que ele passou a chamar de Deus. E reflete para que nós não procuremos Deus nos templos de pedra
ou de mármores, mas sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos que percorre o infinito, nos esplendores da vida, na vista dos horizontes variados, na vista das planícies, dos vales, das montanhas, dos mares. E que se a gente souber se recolher, nós vamos aprender a ouvir as vozes sutis da natureza e os ensinamentos que elas nos murmuram. No segundo capítulo do livro, Denis nos mostra que o universo é uno, mas aparentemente ele é triplo, porque nele existe a matéria, nele existe essa força que faz com que a matéria se movimente, e nele existem os espíritos encarnados ou desencarnados, ou seja, a vida. E ele coloca sobre a matéria, que a matéria é uma forma transitória, a modificação, a transformação do que ele passou a chamar de substância universal, e que nós no Espiritismo hoje conhecemos como fluido cósmico universal. Nesse momento, ele nos traz a ideia de que existe um fluido, a matéria na sua forma mais primária, evidentemente imperceptível aos nossos olhos, e que através da vontade suprema, desse ser suprema, ela vai se transformando, se modificando, se condensando, ela pode se transmudar, como ele diz, em formas materiais visíveis aos nossos olhos ou em formas sutis que não podem ser perceptíveis aos nossos olhos de serem encarnados. Ele reforça que fora do nosso mundo visível aqui da Terra existe ainda uma infinidade de forças, uma infinidade de formas sutis, quintessenciadas, que a nossa ciência ignora, que nós não conseguimos perceber. Ele coloca que o domínio do invisível, ou seja, essas energias sutis e imperceptíveis para nós, ela é muito mais vasta, ela é muito mais rica do que essas energias que nós conhecemos aqui, eletricidade, magnetismo, nesse muito visível, ou das variações materiais sólido, líquido, gasosas que nós conhecemos. Os seres vivos emitem irradiações. Essas irradiações, elas são de natureza diferente. As volições do pensamento, as projeções da vontade, transmitem-se através do espaço. E as irradiações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles conseguem viajar no éter e conseguem, segundo palavras dele, impressionar organismos em simpatias com o que nós emitimos. Um ser emite e, dependendo, ele vai encontrar no outro canto do universo um outro ser que, por afinidade, vai ser atingido por aqueles pensamentos, e coloca que as almas em afinidade de pensamento e de sentimento podem trocar os seus eflúvios. Isso é muito interessante quando a gente começa a analisar hoje a questão das influências espirituais. Que nós muitas vezes somos influenciados pelo pensamento da coletividade, encarnados ou desencarnados, quando nós nos afinizamos com esses pensamentos. Eles podem ser pensamentos elevados ou pensamentos inferiores. Daí a importância de todos nós educarmos os nossos pensamentos, educarmos os nossos sentimentos, para nos sintonizarmos com as energias superiores da vida, com as almas iluminadas. Ele começa a adentrar, então, na vida do mundo dos espíritos. E ele coloca que existe também um mundo imponderável, feito de matéria, só que uma matéria mais sutil que os nossos olhos não percebem, porque nós temos limitações em cor, limitação em sons, que são inerentes à nossa casca, ao nosso corpo material. E que esses seres do mundo espiritual têm tudo o que precisam, em termos de matéria quintessenciada, de energia,
de força para, inclusive, existirem e manifestarem a sua existência. Ele mostra, inclusive, que os fenômenos mediúnicos de toda ordem são explicados por essa matéria aqui tendenciada e pelas transformações que ela pode ser de acordo com a vontade. Conclui Leon Denis que tudo se resume a um poder único e primordial, a um motor eterno e universal, ao qual nós podemos dar vários nomes, mas que é apenas o pensamento, a vontade divina. As suas vibrações, as vibrações desse Ser Supremo animam o infinito. E todos nós, todos os seres, todos os mundos se banham no oceano das irradiações que emanam desse inesgotável foco. Nós ficamos por aqui. Eu deixo vocês com o poema Gota de Amor, que mostra que nós também somos gota de amor nesse mar de amor eterno, nesse mar de harmonia que banha o nosso universo. Até a próxima live e muito obrigado a todos. Meu Pai de infinito amor, sou flor de teu coração, te sinto em cada esplendor que preenche a imensidão. Muitas vezes te busquei nas tantas religiões, mas nunca te encontrei preso a denominações. Fui te sentir junto aos astros e no aroma da luz, no vago dentro dos átomos, no tempo que nos conduz. Te percebi no irmão que cruzou minha jornada, no anjo e no vilão que tua presença salva. No louco, no ardiloso que tu perdoas e aguardas, no humilde e no orgulhoso que teu amor agasalha. Também te sinto comigo a me soprar todo o bem, em cada instante que vivo e após a vida também. Te vi na dor que chegava e no amor que a curava, verdade que me alertava que eu, sem ti, não sou nada. Se teu amor me criou para amar no universo, também sou gota de amor nesse mar de amor eterno.